Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação direta do vídeo referente à aula 1 sobre grandezas elétricas básicas. Ainda é um curso voltado para os técnicos de edificações e informação. Tá? O que a gente viu na aula anterior que é importante ter bem fresco na nossa cabeça? Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre as grandezas aqui em tela. A gente viu, dado um sistema elétrico como esse, a gente tem um elemento chamado tensão elétrica, que é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Quando ele surge, devido à diferença de carga entre dois pontos, a gente tem a situação em que os elétrons em uma parte do sistema estão em demasia, estão em excesso, eles querem sair dali, eles estão na situação de querer se movimentar e se mover para um ponto em que há uma menor concentração desses elétrons. Quando surge essa tensão elétrica, esse desejo do elétron de se mover, surge também a movimentação dos elétrons propriamente dita, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo, é como a gente mede a quantidade de elétrons que estão se movendo por unidade de tempo. E a gente mede isso em amperes. A tensão elétrica a gente media em volts. Ou seja, se há uma razão para os elétrons se moverem devido a uma diferença de carga, ou seja, um excesso de carga em um ponto e uma falta de elétrons no outro, os elétrons querem se mover, a gente cria um caminho para esses elétrons, eles vão se movimentar de uma forma ordenada e isso vai gerar corrente elétrica. A quantidade de elétrons que vai se movimentar por esse caminho depende de uma característica do meio que a gente deu para essa movimentação, que essa característica a gente chama de resistência elétrica, que é medida em ohms. Quanto maior a resistência elétrica, mais difícil para os elétrons se movimentarem. Então a gente até comentou, por exemplo, que materiais isolantes, que a gente chama de materiais isolantes, são materiais de resistência elétrica muito alta. E finalmente, nós temos a potência elétrica, que é a capacidade do equipamento, de uma carga por onde esses elétrons estão passando, de realizar trabalho, né? De realizar aquilo que ele tem que fazer. Então, por exemplo, uma lâmpada elétrica que tem uma potência muito alta, ela vai ser uma lâmpada que ilumina muito. Um chuveiro elétrico que tem uma potência muito elevada é um chuveiro que tende a aquecer mais. O que a gente vai fazer agora nessa aula é tentar relacionar essas grandezas. A gente já meio que fez isso anteriormente, mas sem destacar as relações. A gente vai fazer isso agora. Para fazer essa relação, eu vou usar algumas analogias. Então, ajuda muito a gente fazer a analogia entre sistema elétrico e um sistema hidráulico, porque alguns comportamentos são muito similares, só que a gente consegue visualizar com mais facilidade o sistema hidráulico, pela normalidade de tratamento que a gente tem com eles. A gente lida com água o tempo todo, então é mais fácil visualizar. Tá? Então vamos imaginar inicialmente uma situação em que eu tenho uma diferença de carga entre dois pontos, né? Um caminho para esses elétrons percorrerem e consequentemente eu vou ter os elétrons saindo de um ponto até o próximo. Tá? Isso é equivalente a eu ter, por exemplo, um sistema hidráulico aqui com a diferença de altura entre dois reservatórios e fazer uma ligação com a tubulação entre os dois reservatórios e, consequentemente, eu vou ter um fluxo de água saindo do reservatório de maior potencial gravitacional para o reservatório de menor potencial. Tranquilo. Olha só, o que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar a diferença de carga entre esses dois pontos? Vamos imaginar, eu tenho uma diferença de carga entre esse ponto e esse ponto, por exemplo, de 5 volts, não vou mexer em mais nada no sistema e agora eu vou aumentar essa diferença de carga. Passou de 5 volts, por exemplo, para 10 volts. O que vocês acham que vai acontecer com o elétron? Vamos fazer essa analogia com a hidráulica? Então a gente tem aqui um sistema hidráulico, dois sistemas hidráulicos similares. Eu tenho um sistema hidráulico A, que eu vou chamar aqui A, e B. No caso do sistema hidráulico B, eu tenho uma diferença de altura entre os dois reservatórios menor do que no sistema A. Então, se eu sair de B para A, aumento da diferença de potencial. O que vocês acham que vai acontecer com a água, com o fluxo de água? Intuitivamente, a gente já pensa que no caso A, a gente vai ter um fluxo de água maior que em B, correto? Fluxo A vai ser maior que o fluxo B. Todo mundo consegue imaginar isso de forma intuitiva? O que acontece no sistema elétrico é exatamente a mesma coisa. Quando a gente aumenta a diferença de carga entre dois pontos sem alterar mais nada no sistema,
O que acontece é que o fluxo de elétrons saindo de um ponto para o outro, ele também se intensifica. Tá? O que a gente vê é que, mantidos os demais parâmetros, quanto maior a tensão elétrica entre dois pontos, maior a corrente elétrica. Corrente elétrica não é o fluxo de elétrons? Então isso já me indica uma relação entre tensão e corrente. Elas se relacionam de alguma forma. Tá? A gente vai descrever exatamente isso um pouquinho mais para frente. Se a gente for matematicamente descrever isso, eu não posso falar que, por exemplo, a tensão que eu vou representar aqui pela letra U, ela, numa equação matemática, ela estaria do lado oposto que a corrente elétrica, que eu vou representar com I, da igualdade. Né? Então, deixa eu ver aqui se ficou confuso. Se eu tenho a tensão de um lado, eu vou ter a corrente do outro. Dessa forma, se eu aumento esse valor, aparentemente eu tenho que aumentar esse cara aqui. Né? Obviamente, tensão não é igual a corrente. Então tem alguma coisa aqui a mais no sistema que a gente vai analisar a seguir. Mas a gente consegue ver que, para explicar isso que a gente falou matematicamente, teria que ser algo similar ao que a gente escreveu ali. Tranquilo? Então vamos para a próxima analogia. Vamos imaginar aqui que a gente tem agora o meu sistema hidráulico, de novo, meu sistema A e meu sistema B. E a diferença entre eles é que eu tenho, apesar de ter a mesma distância entre os dois reservatórios, agora eu mudei, deixa eu destacar aqui, eu mudei a espessura da tubulação. No caso do reservatório B, eu coloquei um tubo mais fininho, enquanto no reservatório A eu mantenho um tubo grosso. O que vocês acham que vai ter diferente entre os dois? Vocês acham que vai ser a mesma coisa? O fluxo de água vai mudar? Intuitivamente, a gente tende a pensar aqui o seguinte, que no caso A, a gente vai ter um fluxo de água, nesse caso, né, mantidos os demais parâmetros, ou seja, a diferença de altura entre os reservatórios, eu vou ter que o fluxo de água em A vai ser maior do que o fluxo de água em B. Tranquilo? A gente consegue imaginar isso? Mantive a diferença de altura entre os dois tanques, por exemplo, podem ser dois aquários, troquei a tubulação. Tirei a tubulação mais grossa, coloquei a mais fina. Isso resulta num fluxo de água menor. Com o sistema elétrico, a gente pode representar isso como mantendo a diferença de carga entre os dois pontos, só que agora a gente muda o material do condutor. Se a gente trocar aquele material por material, ou a carga, né, o elemento que está aqui, que resista mais à passagem de elétrons, isso consequentemente vai resultar num sistema em que a corrente elétrica vai diminuir, ou seja, os elétrons, para a mesma diferença de carga entre os dois pontos, eles vão ter mais dificuldade de percorrer aquele caminho se o caminho for mais resistente à passagem de elétrons. Então, olha só, voltando àquelas notações que a gente estava falando anteriormente, o que a gente pode escrever aqui? O que eu posso escrever aqui? A gente definiu que U é a minha representação de tensão, meu símbolo para tensão. Tá? I é meu símbolo para corrente. Lembrando que a gente está fazendo a representação de uma equação aqui. Né? Por isso que a gente não está usando V e A, que são as unidades de medida. Tá? Então aqui é U para tensão e I para corrente. Eles estão em pontos opostos na minha equação. Por quê? Porque anteriormente eu defini que, vamos usar aqui, que quando eu mantido tudo no sistema, se eu aumento a diferença de carga entre dois pontos, consequentemente, os elétrons vão ter que querer sair mais de um lado para o outro, então eu vou ter um fluxo maior de corrente, né? Se eu mantiver tudo. Eu tenho uma situação de diferença de carga, aumentei, tem um fluxo maior. Então, na equação que a gente está escrevendo aqui, U e I estão em lados opostos. Mas eles não são iguais, né? Eu não posso falar que a tensão é igual à corrente. Tem que ter alguma coisa fazendo a relação entre os dois. Mas eu observei ali que se eu mantenho o constante e altero o R, né, a resistência do sistema, eu tenho uma alteração na corrente elétrica. Então, será que eu posso escrever a fórmula dessa forma aqui, ó, U igual a R vezes I, baseado nessas observações que a gente fez? Vamos ver se isso faz sentido com tudo que a gente falou anteriormente? Olha só, vamos criar uma primeira situação em que eu aumento o valor de U, ou seja, eu aumento o valor da tensão, não mexo em R, e eu espero, pelo que a gente falou, que aumentando a diferença de carga entre os dois pontos, não mexendo no material, no caminho do circuito elétrico, eu tenho uma elevação na corrente elétrica.
Isso faz sentido na fórmula? Na fórmula faz. Quer ver? Vamos colocar número aqui para provar. Digamos que a minha tensão inicialmente seja 2. Então, se a tensão é 2, vai ser igual. A minha resistência elétrica, vamos falar que a resistência elétrica, o valor é 1. Né? E I é quem eu quero descobrir. Facilmente aqui eu vou observar que I vai ser igual a 2 amperes. Perfeito? Vamos alterar esse valor agora? Vamos aumentar a tensão, que é o que a gente está observando. Então agora minha tensão virou 3. Não vou mexer em R, né? A gente falou que a condição é que a gente não vai mexer em mais nada. Então R continua sendo 1. E eu quero descobrir agora I. Nesse caso, o valor da minha corrente elétrica é igual a 3 amperes. Então, está de acordo com o que a gente falou anteriormente. Então parece que essa formulazinha está correta. Vamos fazer um segundo teste? Outro teste que a gente falou é, mantendo a tensão, se eu alterar R, né? Então vamos escrever aqui de novo, U igual a R vezes I. A segunda condição que a gente fez é, mantenho agora U constante, se aumentar R, se aumentar a resistência do caminho, não mexi na diferença de carga, mas dificultei a passagem de elétrons, então eu vou ter um fluxo de elétrons menor, vou ter uma corrente elétrica menor. Vamos ver se isso é verdade? Vamos escrever aqui, eu vou escrever de outra cor para a gente não confundir. Vou colocar aqui um verde escuro. Então aqui vamos fazer a mesma analogia. Digamos que minha tensão elétrica agora é 2, a minha resistência inicial vai ser 1, eu quero descobrir a minha corrente. Tá? Então, novamente, eu vou ter uma corrente igual a 2 amperes. Vamos fazer um teste diferente? Vamos chamar agora, manter minha tensão elétrica igual a 2, só que nesse momento eu vou aumentar minha resistência. Então eu vou trocar esse número aqui por 2. Vai. E eu quero descobrir o valor da corrente. Nesse caso aqui, eu vou ter que minha corrente vai ser igual a 1 ampere. Então, a equação está fazendo exatamente aquilo que eu esperava que acontecia no sistema, que a gente descreveu como acontecer no sistema de uma forma meio intuitiva. Essa relação aqui, essa fórmula aqui, descreve perfeitamente a relação entre as grandezas tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Então, essa relação a gente tem que lembrar sempre. Quando a gente for trabalhar com o sistema elétrico, entender a relação entre essas grandezas é essencial. A gente vai usar durante todo o curso essa primeira fórmula. Eu vou usar a analogia com o circuito elétrico aqui para facilitar o entendimento. Às vezes não é tão fácil entender o que eu estou falando, não é tão intuitivo quanto a relação tensão, resistência e corrente. O que esse tema está falando é o seguinte, que dois elementos eu posso, por exemplo, aumentar a potência elétrica de um sistema de duas formas. Ou alterando, né, o valor da corrente, ou alterando o valor da tensão. Como isso a gente observa isso no dia a dia? Tem um caso que é muito simples, a gente está até acostumado. Vocês já observaram que as linhas de transmissão elas têm tensões elétricas muito elevadas, né? Na casa dos milhares de volts? Acho que a gente tem a noção disso. Até que a gente usa transformadores para reduzir aquela tensão, reduzir a voltagem, né? Não é o termo correto, mas o pessoal entende, para utilizar em casa. Por que isso? Exatamente por conta dessa relação aqui, utilizando essa relação para nossa conveniência. Observe, se ao invés dessa lâmpada aqui a gente tiver uma carga muito alta, tem duas formas de eu transmitir essa energia, essa potência, elevando muito U ou I. Se a gente estivesse trabalhando com tensões baixas, são as tensões que a gente tem aqui na residência, vocês concordam que I teria que ter valores muito elevados para potências muito altas. Qual é o inconveniente de ter um I muito alto? É que a gente vai ter que trabalhar com condutores cada vez maiores para suportar aquilo. De novo com a hidráulica. Se a gente tiver que transmitir muita água muito rápido, a gente teria que trabalhar com tubulações muito grossas. A alternativa que se desenvolveu é que ao invés de levar a corrente, que não é desejado, a gente faz a transmissão elevando a tensão elétrica. Dessa forma, se eu aumento muito U, eu consigo aumentar muito a potência, né? Se eu aumento muito a tensão, eu consigo aumentar muito a potência, sem alterar ou sem afetar demais a corrente elétrica. Então, isso é uma relação que a gente vê o tempo todo, né? E nos afeta diretamente. Quer ver outro exemplo? Por que a gente, de forma paralela, quando a gente tem um chuveiro elétrico,
a gente se preocupa, por exemplo, com a bitola do fio, né? A espessura do fio ou a capacidade do disjuntor. No caso da nossa casa, a gente não controla a tensão elétrica, ou seja, no caso da residência, vou só apagar. No caso da residência, a gente não controla U é constante. Então o que acontece? Se a gente começa a comprar chuveiros mais potentes, equipamentos mais potentes e vai colocando naquele sistema, quem que aumenta ali? Consequentemente, aumenta a corrente elétrica passando pelo sistema. Em determinado momento fica perigoso, a quantidade de corrente passando pelo nosso sistema pode estar acima da capacidade daquele sistema. E é por isso que o sistema de proteção, que é o disjuntor, a gente vai estudar mais à frente, ele é acionado, então o disjuntor da sua casa cai. Então, estão vendo como essa relação aqui é importantíssima de saber? A nossa sorte é que são só duas. Tensão é igual a R vezes I e potência é igual a corrente vezes tensão, ou π. Tranquilo, pessoal? A gente vai trabalhar isso mais na próxima aula, aplicado a circuitos, mas é importante memorizar e entender essas relações. Então vamos passar para a última fase aqui dessa aula, que é fazer esses exercícios de fixação. Tá? Qual que é a ideia? Observe esse exercício, dê um pause na aula, respondam vocês mesmos sozinhos e eu vou responder em seguida. Tá legal? É algo simples, rápido, mas ajuda a fixar o conteúdo. Então tá? Vamos lá. Então para responder isso aqui, a gente vai voltar na primeira aula e explicar o que é tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Então tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e a gente mede em volts, né? Diferença de carga entre dois pontos. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons e a gente mede isso em ampere. Resistência elétrica é a resistência de um material à passagem de elétrons. A gente mede isso em ohms. E finalmente, potência elétrica é a capacidade daquele equipamento em realizar trabalho. E a gente mede isso em watts. Legal? Segunda questão. O que diferencia um bom condutor de um mau condutor? É uma dessas grandezas, é uma característica do material. Nesse caso aqui, a característica que a gente vai estar procurando é a resistência elétrica. Então a resistência elétrica, ela é a característica que fala com que facilidade os elétrons passam por um dado material. Quanto maior a resistência elétrica, pior é o condutor. E finalmente, essa questão, vou deixar que vocês leiam, mas basicamente eu estou mostrando dados de um equipamento elétrico. Isso aqui é típico dado que você, analisando dados de fabricante, ou então no próprio equipamento, você vai encontrar. O que eu quero saber é qual a corrente elétrica que o fio alimentando o equipamento ao lado deve suportar. Ou seja, eu vou olhar os dados aqui desse equipamento e eu quero saber qual a corrente que esse equipamento vai demandar. Vamos lá, gente. Como é que a gente descobre isso? Rapidinho. Então, nesse caso, a gente tem que observar os dados aqui e encontrar as grandezas que vão nos ajudar. Então, lembrando, a gente está acostumado a estudar as coisas e trabalhar muito na forma de cursinho, na forma de VOF, mas na vida não é assim, né? Na rotina de um técnico não é assim que as coisas funcionam. As informações estão espalhadas por todos os lados, a gente tem que compreender o sistema para poder achar a resposta. Então, nesse caso aqui, achava o seguinte, vamos olhar os dados do equipamento. De cara, eu estou observando um dado aqui que chamou a atenção. Ó. Eu tenho uma informação de potência. Como é que eu sei que é potência? Primeiro, está falando que é potência. Segundo, a unidade de medida. A tensão, ela também está descrita aqui. Voltagem. Né? Tem alguma outra informação aqui que me ajuda? Não. Tem informação de corrente? Não estou vendo nada aqui. Eu procuraria alguma coisa indicada em amperes. Né? Mas e aí? Eu estou sem essa informação, vou ter que ligar no fabricante? Não. Olha só, eu tenho informação de P, que é igual a 1950. Eu sei a tensão, que é 220 volts, né? 1950 watts, a tensão 220 volts. Eu consigo achar a corrente? Consigo, olha só. Eu não sei definir como potência, tensão e corrente se relacionam. Potência é igual a I vezes U. Bem, eu sei que a potência é 1950. Isso vai ser igual a I vezes 220. Logo, a minha corrente vai ser quanto? Fazendo essa relação, eu sei que minha corrente vai ser igual a 8,86 aproximadamente, né, amperes. Então, meu sistema tem que suportar ao menos
8,9 amperes para não ter problema. Tá? De novo, isso é um cálculo que a gente vai fazer lá no final do curso, mas usando esses conceitos que a gente aprendeu e que tem que compreender agora no começo. Então, uma aula simples, pouco conteúdo, mas muita informação essencial para compreender um sistema elétrico, uma instalação elétrica e edificação. Muita gente faz besteira porque não entende essas relações básicas. Tá legal? Então, vale revisar essas informações, dar uma olhada em material didático disponibilizado por mim, ou então livros, etc. As informações são as mesmas para fixar esse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre circuitos elétricos. Tá legal? Um abraço e até a próxima aula, pessoal.